Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, tanto os que já estão comigo há algum tempo, quanto os recém-chegados. Hoje a gente está indo para a segunda aula do nosso projeto ICMS e para vocês que estão gostando, estão curtindo os conteúdos, os materiais, não se esqueçam de se inscrever, curtir, ativar o sininho para receber a notificação das próximas aulas, tá bom? A gente vai adentrar no compartilhamento de tela após a vinheta. Bom, gente, então a gente adentra aqui no compartilhamento de tela. Para quem ainda não conhece a sistemática aqui do canal, esses slides ficam disponíveis em PDF para vocês. É só vocês acessarem aqui embaixo, na descrição do vídeo, clicar no link. Ele é gratuito, super rápido, é só você baixar para você acompanhar a aula de forma melhor, tá bom? Então, gente, hoje a gente está dando continuidade ao nosso projeto ICMS. Hoje a gente vai ver o aspecto de materialidade, a parte de incidência, não incidência do imposto, tá? Quem acompanhou a aula 1 sabe que eu resolvi dividir, como eu disse, né? Que o ICMS é um imposto muito complexo, cheio de peculiaridades e que seria inviável, impossível a gente gravar tudo de uma vez, como eu fiz para vários outros impostos, como vocês já devem ter visto aqui no canal. Então, a gente vai ver tudo de forma bem esmiuçada. E, inclusive, também quando eu estava montando o material dessa aula, eu resolvi subdividir. Na aula 1, como a gente viu a parte do aspecto subjetivo do imposto, vimos o contribuinte habitual e eventual, eu trouxe a nossa Lei Candir, que nos dá as normas gerais no âmbito do ICMS, e também trouxe a Lei 12.670, aqui do Estado do Ceará, para a gente mostrar as legislações locais, no caso, o exemplo, a nossa legislação local aqui do Estado do Ceará. Nessa aula do aspecto de materialidade, eu também vou trazer, mas eu vou fazer uma aula à parte. Eu vou subdividir essa aula em duas, porque senão ficaria muito grande, muito cansativo. Mas, de antemão, eu já digo, assim, já dou um alerta que eu acho muito importante que vocês peguem a continuação dessa aula. Por quê, né? Ah, mas eu não trabalho aí no Ceará, nem pretendo fazer concursos para essa área, mas mesmo assim, por quê? Porque alguns artigos, em especial dessa parte do aspecto de materialidade que cai aqui no Ceará, é fundamental para que vocês entendam as legislações locais de outros estados, tá bom? Então, fica aqui, fica a dica, tá? Então, gente, a gente vai dar sequência, estamos na aula 2 para vermos o aspecto de materialidade, tá bom? Vamos ver, basicamente, essa parte de incidência e não incidência na nossa Lei Candir. Já vimos, já falei na aula passada, que muitas legislações vão replicar uma série de artigos da Lei Candir, então é fundamental que a gente inicie o estudo pela Lei Candir para ir para a legislação que a gente vai usar. Ou vai usar para o trabalho, ou vai usar para uma prova, a título de conhecimento, para entender o ICMS, enfim. Mas o ideal é que a gente comece pela Lei Candir. E, inclusive, gente, esse projeto eu estou fazendo com muito cuidado, com muita cautela. É importante, para quem não tem essa base tão grande do ICMS, de fato, assistir a todas as aulas, para sedimentar o conhecimento que a gente está indo de forma bem esmiuçada, tá bom? Então, vamos lá iniciar. A gente vai iniciar com a parte da incidência, certo? Que fica no nosso artigo 2º da nossa Lei Candir, tá bom? E a gente inicia aqui o artigo 2º, que diz: o imposto incide sobre. E aqui, gente, eu vou começar a chamar a atenção de vocês para uma série de aspectos que se repetem muito. O inciso 1 é um deles, assim, o inciso que já começa assim de cara. E que ele diz: as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Gente, isso já é uma jurisprudência bem consolidada do STF. Essa parte de alimentação e bebidas em bares e restaurantes, isso já tem que estar frisado na cabeça de vocês, ICMS. A gente vai até ver um pouquinho já uma parte que diz respeito a uma cobrança concomitante entre o ICMS e o ISS, e esse dispositivo que está inclusive previsto na Lei Complementar 116, que rege o ISS, ela fortalece, ou seja, ela corrobora esse entendimento aqui do inciso 1,
tá? É importante a gente entender, assim, a harmonia dos nossos dispositivos legais, que estão aí também harmonizados com a Constituição, obviamente, para a gente ir sedimentando o conhecimento, tá? Inciso 2. Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, mercadorias e bens. Gente, já falei isso em uma aula que a gente dá uma delimitação muito boa aqui no canal de ICMS versus ISS, no que tange a esse aspecto de materialidade. E também comentei isso na aula passada. Por quê? Porque isso é uma diretriz constitucional. Né? No campo de incidência do ICMS, nós temos apenas 3 tipos de serviços previstos. Transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que é o que está aqui no inciso 3. Então, todo mundo que acompanha aqui as minhas aulas já está careca de saber que o ISS, transporte intramunicipal, ISS, e todos esses impostos que não estão abarcados no campo de incidência do ICMS, que vão estar aonde? No anexo à Lei Complementar 116. Tá bom? O inciso 3 fala justamente das prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, e ele cita vários meios. Por quê? E aqui a gente vai fazer um link com a nossa Constituição. Por quê? Porque no artigo 155, inciso 10 da Constituição, ele prevê essa imunidade do ICMS nas prestações de serviços de comunicação, nessas modalidades de radiodifusão sonora de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Essa aqui é a TV aberta, por exemplo. Aqui, gente, não incide ICMS. Então, para eu assistir muitas das vezes a Globo, enfim, TV Diária, alguns outros canais dessas TVs abertas, que a gente tem até antena aqui na nossa casa, acredito que a maior parte, principalmente quem mora em prédio, tem, a gente não precisa pagar, a gente não precisa contratar um serviço da Claro, enfim, da Sky, Multiplay, a gente não precisa contratar, não precisa pagar para ter aqueles canais, que são os canais fechados, certo? Então, sobre esses outros canais, que é considerada essa prestação de serviço de comunicação gratuita, recepção livre e gratuita, não incide ICMS, tá bom? E aí a gente continua no nosso rol, tá? O inciso 4 e 5. O inciso 4, ele vai falar do quê? Do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então, se eu tenho um fornecimento de uma mercadoria que está atrelado com um serviço que não está compreendido lá naquela lista anexa da Lei Complementar 116, ICMS sobretudo sem problemas, tá? Mas já o inciso 5, ele vai falar de uma parte muito importante, que já foi vista aqui naquela aula do ICMS do ISS. Eu trouxe vários esqueminhas, inclusive, que tem naquela aula para a gente revisar, tá? Que ele diz: fornecimento de mercadorias com prestação de serviço, certo? Sujeita ao ISS, quando a lei complementar aplicável, Lei Complementar 116, expressamente o sujeitar à incidência do imposto municipal. Gente, isso é super importante, muito cobrado, um tema muito em voga quando a gente trata de reforma tributária, de unificação dos impostos, e em especial ICMS e ISS. Então, a gente tem que ter isso aqui realmente consolidado na nossa cabeça para a gente entender essas discussões, senão a gente fica perdido, tá? Essa questão da cobrança concomitante do ICMS e do ISS, nós temos 5 casos, tá? Temos o item 1.09 da lista, que fala dessa disponibilização sem sessão definitiva desses conteúdos de áudio, vídeo, imagem, texto, internet, enfim. O que é isso? Os famosos streamings, Netflix, Amazon Prime, assim como tantos outros, certo? Com exceção, certo, dessa distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, que estão especificamente nessa lei aqui, 12.485, que vai incidir o ICMS. Não sendo isso, isso é uma materialidade da onde? Do ISS. Então, esses serviços de streaming, eles são hoje tributados pelo ISS, tá? O item 7.02, muito famoso, execução de obras aí, tanto por empreitadas, subempreitadas, construção civil, hidráulica, enfim. Essas obras, inclusive, elas são muito legais. Eu dou um exemplo na prática aqui, tem um vídeo no canal Bate-Papo Tributário que eu falo como a tributação afeta a economia.
A execução de obras é um exemplo clássico disso, para a gente entender assim, sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa. Por quê? Porque, em regra, essa execução de obras, ela é um serviço, de fato, ela é considerada uma prestação de serviço e ela está sujeita à cobrança do ISS, certo? Essas empreiteiras, por exemplo, elas são, em regra, sim, contribuintes do ISS. Porém, a própria Lei Complementar 116 ressalva o fornecimento das mercadorias que são produzidas fora do local da prestação. Então, isso nos ajuda a entender muito como as obras são realizadas. Aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque elas são realizadas, em regra, integralmente dentro do canteiro. Já diferente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem aqueles programas que as casas já chegam com aquelas estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, e é bem mais célere. Mas por quê? Porque aqui, se essa construtora, por exemplo, for trazer essas estruturas pré-fabricadas para colocar no canteiro de obras, sobre essas estruturas ela vai pagar o quê? ICMS. Ao passo que, se ela construir a obra integralmente ali no canteiro, tratando, obviamente, só de ICMS e ISS, de ISS ela paga no máximo 5%. Então, isso é um ótimo exemplo para a gente entender essa outra discussão, tá? O item 7.05, que é a reparação, a reforma dos edifícios, das estradas, das pontes. Aqui, então, executou a obra e depois foi reformar, também é um exemplo que tem essa cobrança concomitante do ICMS e do ISS e com a mesma lógica do item 7.02, que o fornecimento dessas mercadorias produzidas fora pelo prestador de serviço fica ressalvada a cobrança do ICMS, tá? Também temos o item 14.03, que é o recondicionamento de motores, é uma prestação de serviço, exceto as peças e as partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. E, por fim, temos a organização de festas e recepções, aí buffet para casamentos, aniversários, que é uma prestação de serviço. Porém, o fornecimento de alimentação e bebidas fica sujeito ao ICMS. E aqui é aquele item que eu disse que corroborava com o inciso 1, que foi o primeiro que a gente viu do artigo 3º ou 2º, esse artigo que nós estamos vendo agora, da Lei Complementar 87, da Lei Candir, que eu disse que corroborava com esse entendimento. E ele está aqui, tá bom? Então, muito simples a gente entender tudo isso. Eu passei de forma mais rápida, gente, aqui, porque é apenas uma revisão, mas para quem tem dúvida, na aula que eu trato de ICMS versus ISS, eu passo por isso daqui de forma mais mastigada, talvez até com mais exemplos, mais didática, enfim. Então, para quem tem dúvida, eu aconselho de voltar lá nessa aula, tá bom? Temos também 4 casos especiais. Esses 4 casos especiais também estão previstos na Lei Complementar 116. O que é que vai diferenciar aqui, né, para esses 4 exemplos? Se o material que vai ser empregado naquela prestação de serviço, se ele vai ser fornecido pelo prestador de serviços ou pelo tomador de serviço. Então, vou dar um exemplo. Eu me mudei recentemente e eu trouxe a minha cortina para cá, eu comprei essa cortina e chamei um prestador de serviços para instalar essa cortina na minha casa. Então, e aí, esse serviço que ele me foi prestado, está no campo do quê? Do ISS. Por quê? Porque essa cortina foi fornecida por mim, que sou a tomadora do serviço. Mas, porém, contudo, digamos que esse prestador do serviço também tivesse me vendido a cortina e viesse aqui na minha casa instalar a cortina e também, quer dizer, além de ter me vendido a cortina, tivesse vindo instalar a cortina. Nesse caso, gente, é como se a prestação de serviço fosse um mero acessório. É considerado ICMS, certo? Uma prestação de serviço que fica no campo do ICMS, que na realidade não é nenhuma prestação de serviço, é mais uma venda de mercadoria com uma prestação acessória, tá? Então, aqui, frisem, nesses 4 casos especiais, quais são eles? Essas colocações de tapete, cortina, carpete, enfim, vidro, se o material, certo, for fornecido pelo tomador e a pessoa só vier me prestar o serviço, ISS sobre esse serviço. Se a pessoa for me vender aquela mercadoria e também vier instalar, ICMS, sobretudo, ok? Também no caso do item da lista 14.06, instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, mesma coisa. Por isso que a lei,
ela diz com material fornecido pelo tomador do serviço, porque é a lei que vai dispor da competência aí do ISS. Então, por isso que é o material fornecido pelo tomador do serviço, porque fica no campo do ISS, tá bom? Também nos casos de alfaiataria e costura, serviço de ourivesaria e lapidação, tá? Esses 4 casos vocês devem frisar. E aqui tem um esqueminha para ajudar que vocês memorizem esses 4 casos especiais, tá bom? E aí, gente, um resumo para a gente passar para os próximos itens é o seguinte, para a gente frisar aqui na cabeça. Serviço constante da lista anexa à Lei Complementar 116, sem ressalva quanto ao ICMS, ISS sobre mercadoria e serviço. Tranquilo e calmo. Serviço constante da lista anexa à Lei Complementar 116, quanto a ressalva ao ICMS, que nós vimos aqueles 5 casos que tem uma cobrança concomitante entre os dois, ISS sobre o serviço e ICMS sobre mercadoria. Já passamos por isso também. E serviço não constante da lista anexa à lei complementar e sem fornecimento de mercadoria, no caso, aliás, gente, desculpa, eu vim aqui para a linha 4. Se você não tem um serviço que está naquela lista, anexa à lei complementar 116, e não tem nenhuma prestação de mercadoria, você não tem incidência nem do ICMS e nem do ISS, tá? Se você tem um serviço que não está constante na lista anexa à lei complementar 116, porém ele tem fornecimento de mercadoria, ICMS sobre a mercadoria e serviço. Também tranquilo e calmo. A lógica de um vai se aplicando aos demais. E por fim, esses 4 casos especiais, como já vimos, a depender de quem vai fornecer o material que vai ser empregado na prestação de serviço. Se ele for fornecido pelo tomador, ISS sobre o serviço. Se ele for fornecido pelo prestador, ICMS sobre mercadoria e serviço. E encerramos esse aspecto, tá? E aí, gente, a lei complementar, também no artigo que nós estamos vendo, ela vai adentrar no parágrafo 1º, que ela também vai incluir novos incisos de incidência, tá? O primeiro fala sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Gente, aqui, quem assistiu à aula anterior sabe que nós estamos diante do quê? De um contribuinte eventual. Inclusive, eu citei um exemplo no caso, me coloquei no exemplo, se eu importasse um carro dos Estados Unidos. Ah, mas você está importando um carro, não é uma frota. Você está importando para o seu uso pessoal. Não é para você, sei lá, utilizar na sua empresa. Não importa o que eu vou fazer com aquele carro. Se eu importar uma frota, foi só um. Como diz o meu grande professor de legislação tributária, Eduardo da Rocha. Importou, se lascou. Se você importou, você vai ter que pagar imposto. E isso é um contribuinte eventual, como nós vimos na aula passada. Quando ele importar, ele vai vestir a camisa de contribuinte e depois ele vai retirar. Aqui não é necessário a presença de habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial, como nós vimos, tá? Para o quê? Caracterização de sujeição passiva. Aspecto subjetivo, contribuinte, ok? No inciso 2, segue a mesma lógica do inciso 1, no caso ele trata de importação de serviços, a mesma coisa, tá? E o inciso 3, gente, eu trouxe também, como foi muito comentado na aula passada, também é um contribuinte, o quê? Aqui, eventual. Falei sobre a imunidade que era trazida da Constituição também, né? Que é a entrada no território do estado destinatário do petróleo, os lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica. E aí aqui, gente, eu vou fazer essa ressalva de novo. Quando não destinados à comercialização ou à industrialização decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Gente, a gente comentou muito sobre isso. O que é que nós vimos, certo? Vamos aqui recapitular. Nessas operações interestaduais, certo? De saída desse petróleo, desses derivados dele, da energia elétrica, essa saída, ela é imune. Eu trouxe, inclusive, na aula passada, o artigo da Constituição que fala sobre isso. A ideia, certo, do legislador constitucional é de deixar o ICMS para o imposto,
aliás, para o Estado, onde vai acontecer o quê? O consumo desses bens, certo? Que são objetos dessa operação interestadual. Por isso que ele fala que quando eles não sejam destinados à futura, à subsequente operação de comercialização ou industrialização, tá bom? E aí ele ainda deixa mais um plus, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Aqui a gente entra um pouco no aspecto espacial do ICMS, que nós vamos ver mais para frente, tá? E aí, gente, vamos entrar também agora na parte da não incidência, certo? Que é o artigo 3º, nós estávamos no artigo 2º, agora vamos para o artigo 3º da Lei Candim. E aí ele diz que o imposto não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, certo? E o que é isso? Uma imunidade que também é trazida pela nossa Constituição. No próximo slide eu vou trazer o artigo para a gente fazer o link. E no inciso 2, ele também fala de uma outra imunidade trazida pela Constituição. Operações e prestações que destinam ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, industrializados, semi-elaborados ou serviços. E aí, gente, eu trouxe aqui para a gente fazer o link. A nossa Constituição, no artigo 150, ela diz que é o quê? Que é vedado aos entes, certo? Tanto União, Estado, Distrito Federal como municípios, instituir impostos sobre. E a linha D, ela diz livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Essa imunidade, ela foi bem discutida agora, há um tempinho, por conta, né, desses e-books que vieram surgindo, esses livros digitais, porque a nossa economia, ela está se digitalizando, né, está passando por um processo de virtualização da economia. E essa imunidade, obviamente, através de uma interpretação extensiva, finalística, até teleológica, ela foi estendida a esses equipamentos digitais, que têm a mesma finalidade dos livros. Obviamente, a gente sabe que a Constituição de 88 é antiga e naquela época, obviamente, que os livros eram só em papel mesmo, aquele livro físico, tá? Mas hoje isso já mudou bastante e a gente precisa se adaptar às novas realidades. E isso, só a título aqui de conhecimento, é uma imunidade o quê? Objetiva, ela incide sobre um objeto e não sobre um sujeito, tá certo? Que não é a matéria da nossa aula de hoje, é só a título mesmo de revisão. E também temos a questão da exportação, tá? Gente, no artigo 155, ele vai reger o ICMS, ele diz no inciso 10 que o ICMS não incide sobre essas operações que destinem mercadorias para o exterior. Aqui a ideia é de não exportar tributos, para a gente conseguir ser competitivo no mercado internacional, tá? Ele também combina aqui com o inciso 12, quando ele fala que cabe à lei complementar, e ele vai ter um rol bem grande, falando dessas matérias que a lei complementar deve dispor. E na linha E, ele fala que é excluída a incidência do imposto às exportações para o exterior e serviços, enfim. Essa linha, gente, ela é um pouco de letra morta, porque na realidade a própria Constituição já retirou as exportações do campo de incidência do ICMS, tá? É diferente do que acontece, por exemplo, com o ISS, que na parte da Constituição que ele vai delegar, vai elencar as matérias que a lei complementar deve dispor, de fato ele diz que a lei complementar é que deve excluir as exportações do ISS. Então, quando a gente pegar realmente essa exclusão que está lá na lei complementar 116, vai ser uma isenção, diferente do que ocorre com o ICMS, porque a imunidade já foi de fato prevista expressamente pela Constituição. A lei complementar replica, mas essa imunidade ela teve origem aonde mesmo? A sua fonte original, na Constituição, tá? E, inclusive, na nossa exportação, a gente tem a previsão de manutenção desses créditos, tá bom? Continuando o nosso rol. No inciso 3, nós temos também as operações interestaduais relativas à energia elétrica e o petróleo, todos aqueles derivados dele, quando não destinados, quando destinados à industrialização, à comercialização. Gente, está super em harmonia com aquele outro inciso que a gente viu que incidia. Por quê? Porque aqui vai ter uma futura, uma posterior comercialização, uma operação de comercialização e industrialização. Então, pelos parâmetros e fundamentos que eu já expliquei, nesse caso não incide o ICMS, tá? Temos também no inciso 4 as operações com ouro, quando definida em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, e aqui ele fica no campo o quê? Do IOF, tá?
Quando a gente vai numa joalheria, que a gente vai comprar um anel de ouro, brincos, para quem gosta de comprar joia, naquele caso, aquele material feito de ouro, naquela mercadoria feita de ouro, que vai ser vendida, de fato, como uma mercadoria, como eu já disse, vai incidir o ICMS. Mas nesses casos de ativo financeiro ou instrumento cambial, está no campo do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras de competência da União, tá? Continuando, nós também temos, no inciso 5, as operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída, de serviços de qualquer natureza aí do ISS, como sujeito, né, do ISS, de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Já falamos muito sobre isso. No inciso 6, operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Gente, isso aqui é o famoso, para quem estuda aí direito empresarial, trespasse. E aí, isso aqui não é uma circulação de mercadoria? Não. Isso é a venda de um estabelecimento. Ele está alienando, ele está transferindo a propriedade desse estabelecimento dele como um todo. As mercadorias estão indo porque, enfim, compõem um estabelecimento. Ali o patrimônio do estabelecimento. Mas isso não é uma venda de mercadoria, tá? São coisas distintas. Também temos essa previsão das operações decorrentes da alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Gente, aqui eu não vou entrar muito nessa questão de alienação fiduciária, até porque eu nem sei todos os detalhes teóricos para explicar essa operação. O que vocês precisam saber é que isso é o seguinte, entendam, a alienação, esse contrato decorrente de alienação fiduciária é totalmente diferente da venda de um carro lá pela concessionária, certo? Eu posso comprar um carro hoje numa concessionária e eu vou pagar ICMS sobre a venda daquele carro. Mas eu posso comprar esse carro à vista. Chegar lá com o dinheiro, puf, paguei, acabou. Pago ICMS. No caso, eu não vou pagar, né? Obviamente que a gente já até viu sobre isso, o contribuinte de fato, que é o consumidor, afinal, ele vai acabar arcando com esse ônus de toda essa cadeia, porque o ICMS é um imposto indireto. Porém, obviamente, o contribuinte aí, quem é? No caso, é a concessionária. Mas não é nem nesse mérito que eu quero entrar. O que eu quero entrar é que muitas das vezes as pessoas não querem pagar aquele carro à vista e vão ali numa seguradora, numa instituição bancária, enfim, para fazer esse contrato de alienação fiduciária e fazer esse financiamento para comprar esse carro. E é sobre esse contrato que não incide o ICMS. E quando você faz um tipo de contrato desses, em regra, você dá o seu bem como garantia no caso de inadimplemento daquelas prestações. E aí, aquela instituição que você fez esse contrato, ela vai lá, que ela é a credora, e pode tomar o seu bem que você havia dado em garantia no caso do inadimplemento do devedor. Então, essa operação não está no campo do ICMS, certo? E, basicamente, é só isso que a gente precisa saber, tá? A mesma coisa vem para esse inciso 8 aqui, que é a questão do arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, ele é mais ou menos como uma locação. Uma pessoa, por exemplo, você tem uma empresa e você precisa muito de um maquinário, você de repente não tem o dinheiro para comprar aquele maquinário naquele momento e você decide fazer um arrendamento mercantil. Todos os meses você vai pagar, você vai ter uma despesa com esse arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil ele tem 3 modalidades, que é o financeiro, o operacional e o leaseback, mas eu nem vou entrar nesse mérito, até porque teve um CPC novo, e na verdade não é nem novo, ele foi alterado, e eu nem estou muito por dentro dessas alterações, mas em regra, nesses contratos de arrendamento mercantil, para a gente saber o que é necessário, a gente tem, em regra, uma opção de compra ao final do contrato. Geralmente, essa opção de compra é por um valor mais baixo, você vai negociar aí com o arrendador, é uma negociação entre arrendador e arrendatário. E o que importa saber é que, sobre essa operação de arrendamento mercantil, não incide o ICMS. Porém, essa opção de compra que pode vir a acontecer ao final do contrato, ela pode sim incidir o ICMS. Por isso que ele diz não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, essa opção de venda, ela é isenta.
O regulamento, se eu não me engano, aliás, o decreto 24567 isenta no artigo 662, se eu não salvo engano. Mas se outro estado quiser tributar e se, por exemplo, o estado do Ceará quiser tirar essa isenção, ele pode tirar. Então, sobre essa opção de venda, pode incidir ICMS. Só não sobre o contrato de arrendamento mercantil, tá? O inciso 9, gente, eu trago e peço uma atenção, porque é uma matéria bem interessante e a depender de se você faz provas para concurso da área fiscal, vou lhe dar uma ressalva aqui, tá? Que são as operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para as companhias seguradoras. Olha, gente, é o seguinte, essa operação, ela tem basicamente duas etapas, certo? Aqui você tem a companhia seguradora. Você tem uma situação de que você contratou um seguro e houve um sinistro no seu carro e o seu carro deu perda total. E aí você vai fazer o quê? Você vai entregar aquele carro para a seguradora. Sobre essa operação, certo? De transferência, como a gente viu aqui no artigo anterior, transferência de bens móveis salvados desse sinistro para as companhias seguradoras, não incide ICMS. Esse aqui é o campo que a lei complementar trabalha. Mas e aí? A companhia seguradora, ela vai ficar com essa sucata? Ela vai ficar com essas peças? O que ela vai fazer com isso, né? Provavelmente ela vai vender, né? Para um ferro velho, alguma coisa do tipo. Afinal, ela nem trabalha comercializando isso. Mas e aí, professora, quando ela vender? Pois é, gente. Nessa venda dela, que é essa etapa subsequente, que eu escrevi essa palavrinha silente, a lei complementar foi silente. Ela não disse se vai incidir ICMS ou não. Aí o STF veio com essa súmula vinculante número 32 e disse que o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Porém, se você não faz prova para a área fiscal, nem prova que envolve ICMS, você não precisa saber desse detalhe, mas se você faz, você precisa saber. Porque, digamos que viesse uma questão que dissesse assim, de acordo com a lei complementar, a Lei Candim, o ICMS não incide na transferência de bens móveis salvados decorrente de sinistro para a seguradora. E nem nas posturas vendas que ela fizer para um ferro velho, por exemplo. Dessas peças, dessa sucata. Errado, gente. Porque a lei complementar, ela não prevê isso. Ela prevê apenas essa primeira parte que eu mostrei aqui para vocês. Essa segunda parte, a gente sabe que não vai incidir porque existe uma súmula vinculante, mas não é a lei complementar. Então, até que a lei complementar seja alterada para incluir esse entendimento, né, que está consolidado, só saibam desse detalhe, tá bom? E aí, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. O que é que a gente vai ver na aula que vem? A gente vai ver esse aspecto de materialidade, incidência e não incidência, pela Lei 12.670, aqui do estado do Ceará. Ah, professora, mas eu nem vou fazer concurso para ir, nem trabalho. Mas se você quer entender o ICMS, eu aconselho que você assista. Por quê? Porque a gente vai ver alguns incisos que praticamente são comuns nas outras legislações. Vamos começar a ver. Armazém geral e depósito fechado, super ultra cobrado. Nunca vi uma legislação local que não falasse sobre isso. Vamos começar a ver diferencial de alíquotas, uma coisa que gera muita dúvida na cabeça das pessoas, e alguns outros pontos. Vai ser uma aula bem mais curta, a gente só vai ver essas peculiaridades, mas eu acho que é um conhecimento bem válido, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Não esqueçam de dar o like se vocês tiverem gostado, enviarem feedbacks, e até a próxima semana.